Estávamos então vendo até agora a certeza da evidência para estudos randomizados, para ensaios clínicos randomizados. O que muda para estudos não randomizados? Ou seja, quando tem um conjunto de evidências que provém de estudos ou estudos observacionais, como estudos transversais, de caso-controle, estudos longitudinais, ou mesmo de estudos de intervenção, só que não randomizados. Então, eles vão sofrer toda a avaliação que os ensaios clínicos randomizados sofrem, né, para aqueles 5 domínios de downgrade, né, com uma diferença. Ao invés de eles partirem de quatro bolinhas preenchidas, né, com alta certeza, eles já partem de uma baixa certeza. Né? Por quê? Em função dos possíveis confundidores que podemos ter nestes estudos observacionais. Né? Entretanto, então são os domínios downgrade que vimos até agora, né? Risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação. Né? Entretanto, os estudos observacionais, eles podem subir, né? De acordo com alguns elementos. Né? Então, eles podem partir de baixa certeza e finalizar em moderada ou em alta certeza, dependendo da característica do conjunto de evidências. Importante frisar aqui que nós não aplicamos os domínios de upgrade, né, que são esses elementos que aumentam a certeza, para o grupo de estudos de ensaios clínicos randomizados. Né? Estes elementos de upgrade são só realizados para estudos não randomizados. Então, quais são esses elementos que podem fazer um upgrade, uma subida nessa certeza da evidência? São 3. Uma grande magnitude de efeito, potenciais fatores de confusão e efeito dose-resposta ou gradiente dose-resposta. Vamos ver como é que analisamos cada um destes domínios. Então, a magnitude de efeito, né, uma grande magnitude de efeito, nós só vamos tomar a decisão de subir um nível quando o resultado desta estimativa de meta-análise, ela nos mostrar um efeito ou grande, e aí nós subiríamos um nível, ou muito grande, daí nós subiríamos 2 níveis. Tá? Então, isso seria uma grande ou uma muito grande magnitude de efeito. Quando que nós vamos apresentar elementos para decidirmos, né, em aumentar em 1 ou 2 níveis? Aí vai depender do tipo de desfecho que está sendo avaliado e da forma como ele está sendo avaliado. Tá? Já temos os pontos de corte, né? Esses pontos de corte são do Cohen, que abordam a diferença média ponderada, neste caso. Então, eu vou aumentar em um nível quando essa SMD, ou diferença média ponderada, ela estiver entre 0,5 e 0,8, tanto no positivo quanto no negativo, né, o que nos diz um efeito moderado. E aquele efeito grande seria uma SMD maior que 0,8 ou menor que 0,8. Para risco relativo, né, nós temos esses pontos de corte. Né, um risco relativo de 2 a 5, né, então uma estimativa. Isto aqui eu não estou falando do meu intervalo de confiança, mas sim da minha estimativa pontual. Ela está entre 2 e 5, é um efeito moderado, ou mais que 5, um efeito grande. Na proteção, seria entre 0,2 e 0,5, efeito moderado, ou menor que 0,2, o que nos daria uma proteção de 80%, seria um grande efeito. Né? Então, daí nós poderíamos aumentar em até 2 níveis. Depois, para risco relativo,
para odds ratio. O odds ratio seria um nível, aumentamos em um nível quando eles estiverem de 3.47 a 6.7 e na proteção de 0.2 a 0.5. E um odds ratio maior que 6.7 seria um grande efeito, aumentaríamos em 2 níveis, e na proteção 0.2. Tá? Então esses são os elementos que vão nos nortear em aumento por grande magnitude de efeito. Né? Quando eu estou trabalhando com desfechos quantitativos em diferenças médias brutas, né, para eu considerar o que seria um grande efeito, né, só se nós usássemos algum ponto de corte na literatura, né, que nos embasasse em relação ao quanto que é para aquele determinado desfecho um grande efeito. Né? Então teria que ser uma justificativa. Lembramos que o grade, sempre quando eu tomo essas decisões de fazer um downgrade ou um upgrade, eu tenho que justificar, né? E essa justificativa ela vai ficar anotada lá na minha tabela para que seja apreciada pelos pares, né? E por todos os leitores que vão ter contato com aquele estudo. Outro elemento de upgrade, né, são os potenciais fatores de confusão. Né? Este é um item que normalmente ele não vai ser feito um upgrade, é muito raro que seja feito upgrade por este item, né, de acordo com o próprio Grade Working Group. Né? Mas o que seria esta questão de um fator de confusão potencial? Tá? E quando ele estiver presente, né, eu vou tomar a decisão de subir em um nível. Este elemento aqui, esta avaliação de fator de confusão, ela não subiria 2 níveis. Né? Então, quando eu tenho possíveis fatores confundidores que poderiam aumentar a confiança nas estimativas do efeito, pois uma vez presentes, eles iriam reduzir o tamanho do efeito. Por exemplo, né, quando o grupo que recebe uma determinada intervenção ou uma exposição, né, aquele grupo que está exposto, ele tem pacientes mais doentes que o grupo controle e mesmo assim ele apresentou melhores resultados. Né? Então, caso os grupos fossem iguais, né, o benefício da intervenção seria possivelmente maior. Né? Então, veja que a presença daquele confundidor, ele traz uma diminuição daquele efeito, mas mesmo assim o efeito ele é muito significativo, ele é muito grande. Né? Vamos a um exemplo. Né? Então, suponhamos que nós temos aqui um conjunto de, este aqui no caso seria um ensaio clínico não randomizado, né, que eu tenho como desfecho a mortalidade. Né? Neste caso aqui, eu estou trabalhando com tratamento precoce para os indivíduos azuis e tratamentos padrão, né, só tratamento de sintomatologia para para amenizar sintomas, né, para os indivíduos em preto. Né. Esses pacientes, eles não foram randomizados, né, simplesmente está coletando um dado de um serviço de pacientes que foram, por decisão do médico que o atendeu, da equipe médica que o atendeu, foram tratados com a medicação teste ou com a medicação controle. Né? A medicação teste seria o tratamento precoce para Covid-19. Muito bem, nós temos então como resultados uma diferença de 5%. Né? Eu tive em 60 indivíduos que receberam tratamento padrão, eu tive 12 óbitos. Claro que isso aqui é um exemplo.
né? Então, eu tive 20% de óbitos, né, em 60 indivíduos. E naqueles indivíduos que estavam usando o tratamento precoce, também 60 indivíduos usaram esta medicação, né, eu tive 9 óbitos, o que me dá uma taxa de mortalidade de 15%. Se nós formos ver então a diferença, eu tenho 5% de diferença, favorável a quem? Ao tratamento precoce, né? Traduzindo em números maiores, a cada 100 mil indivíduos tratados, eu teria supostamente uma redução de 5 mil óbitos, né? Muito bem. Vejamos, pensemos que nestes estudos observacionais eu posso ter uma distribuição desigual desses fatores prognósticos, né? E em função destes fatores prognósticos, eu confundir o efeito da medicação. Suponha que, sabemos então que a obesidade é um fator prognóstico negativo bem importante para a mortalidade nesses pacientes que acabam contraindo, desenvolvendo a Covid-19. Então, suponhamos que daqueles 60 pacientes que receberam tratamento padrão, eu tinha 15 obesos, ou seja, 25% deles eram obesos. E aquele grupo que recebeu o tratamento precoce, de 60, nós tínhamos 30 obesos, 50% deles eram obesos. Então, se fôssemos pensar só no efeito desta obesidade na taxa de mortalidade, provavelmente nós teríamos uma taxa de mortalidade grande, maior, nas pessoas que receberam o tratamento precoce. Entretanto, o resultado do estudo nos mostra que o tratamento precoce traz uma proteção para a morte. Então, possivelmente aquele fator confundidor está presente, né, diminuindo o efeito desta intervenção. Se ele não estivesse presente, esse efeito possivelmente seria maior ainda, né? E esse fator de confusão ele está desequilibrado no grupo, mas ele está desequilibrado e trazendo um risco maior no grupo que teve um benefício significativo da medicação, ou seja, ela realmente funciona. É claro que isso aqui é um exemplo, não é o que temos observado, né, na literatura. E então, neste caso, neste exemplo, poderíamos subir, né, em um nível a certeza da evidência, justamente por esse efeito confundidor que está distribuído desigualmente nos grupos. E por fim, o terceiro domínio, que faz um upgrade, né, que pode levantar o nível de evidência, a certeza da evidência de estudos observacionais, né, é quando eu tenho um efeito dose-resposta, um gradiente dose-resposta. Né? Neste sentido, eu observaria que na medida que eu aumento a dose da minha intervenção, eu aumento o efeito é maior. Na medida em que eu aumento a dose da minha exposição, o meu efeito também é maior, seja ele efeito protetor ou efeito de risco. Aí depende do que nós estamos observando, né? Qual é a nossa questão de pesquisa. Por exemplo, então, cicatrização em pacientes não fumantes, fumantes leves e fumantes pesados. Ou efeito protetor de uma medicação de acordo com as dosagens. Dosagens menores, menos efeito, dosagens maiores, maior efeito. Né? Na periodontia nós observamos um gradiente dose-resposta bem claramente demonstrado, né, nessa relação de resposta ao tratamento periodontal e cicatrização,
né, resposta ao tratamento periodontal observada pela cicatrização pós-terapia, né, e a exposição ao fumo. Então, não fumantes respondem de uma forma melhor que fumantes leves, e estes respondem de uma forma pior que os não fumantes, mas melhor que os fumantes pesados. Né? Então, isto é efeito dose-resposta. Quando nós temos elementos para compreender que tem este efeito dose-resposta no nosso conjunto da evidência, nós podemos levantar em um nível a certeza da evidência neste domínio dose-resposta. Também ele só aumenta em um nível, ele não aumenta em 2 níveis, como no outro de grande magnitude do efeito. Muito bem, então vamos terminar de preencher a nossa certeza da evidência, né, para este exemplo que nós vínhamos fazendo. Né, preenchemos aqui o número de estudos, o delineamento, o risco de viés, a inconsistência, a evidência indireta, imprecisão. Agora nós viemos aqui em outras considerações, né, e ainda nós temos o viés de publicação. Né. Como eu disse, o viés de publicação ele faz um downgrade, né, e ele só tem uma possibilidade: ou a gente coloca não detectado, não suspeito, né, ou altamente suspeito. Né. Então, se marcarmos altamente suspeito, ele já automaticamente vai decair um nível na certeza da evidência. Ok? Neste caso, nós vimos que não foi detectado viés de publicação, né? Então não vamos rebaixar por viés de publicação, então não detectado. Tá? Esses 3 outros elementos, efeito grande magnitude, potenciais fatores de confusão e gradiente dose-resposta, são os elementos que fazem um upgrade. Né? Neste caso nós não vamos aplicar, porque estamos fazendo uma aplicação da certeza da evidência de ensaios clínicos randomizados. Né? Lembrando que quando o conjunto da evidência vem de estudos de intervenção randomizados, não aplica-se esses domínios de upgrade. Né? Eles são aplicados apenas quando o grupo de estudos ele vem de um grupo de observacionais ou de estudos de intervenção não randomizados. Então aqui nós não aplicaremos, né, a avaliação para esses 3 elementos. Tá? Vou aplicar aqui. Tá? Muito bem, no momento que eu finalizo então estas avaliações, a minha certeza da evidência ela fica alta. Né? Eu só vou fazer uma simulação aqui e vou botar altamente suspeito. Tá? Aplico. Claro que eu tenho que, quando eu aplico algum critério, eu tenho que explicar o porquê que eu tomei aquela decisão. Então, por exemplo, eu colocaria aqui: foi detectado viés de publicação significativo, tá? Pelo teste de Iger. Por exemplo, poderia colocar isso aqui, salvo e aplico. Tá? Olha o que acontece com a minha certeza da evidência, ela já cai para moderada. Né? Agora vamos supor que no item inconsistência, que nós marcamos não grave, nós vamos supor que nós descêssemos um nível, vou descer para grave. E vou adicionar aqui uma explicação. Então, por que é inconsistência? Vamos colocar aqui, por exemplo, estimativas e intervalos de confiança 95%, estimativas estavam distantes em alguns estudos e se
95% não estavam sobrepostos. O coeficiente de determinação foi considerado moderado, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, de 45%. Tá? Então, suponhamos que tivéssemos colocado esta justificativa para rebaixar em um nível a inconsistência. Salvo aqui, aplico. Muito bem. Vejam aqui que ela já caiu para baixa, né? E assim vai, né? Não é o caso, né? Eu estou só exemplificando, né? Então eu vou limpar aqui e vou colocar não grave, tá? A mesma coisa aqui, vou limpar e vou aplicar. Então minha certeza da evidência fica alta, né? Então até aqui fizemos a aplicação da certeza da evidência, né? Agora, para nós completarmos aqui esta tabela, precisamos colocar as informações aqui relativas aos resultados, né? Lembrando que lá no início, quando começamos a escrever a pergunta, nós já dissemos aqui que para esta pergunta, para este desfecho, mortalidade, ele era um desfecho dicotômico e nós tínhamos uma estimativa combinada, ou seja, uma meta-análise, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Quando eu tenho um desfecho binário dicotômico, ele vai me pedir o número de pessoas com evento no grupo intervenção e o total deste grupo, tá? Então, eu volto aqui para o meu gráfico, né? E aqui eu tenho aqui o grupo experimental, o grupo intervenção. Então eu tenho aqui 1.605 eventos de 191.064 pacientes. Então, com o evento 1.605 de 191.064. 191.064. Aplico, tá? A mesma coisa nos controles. Vamos ver aqui o controle. Eu tenho 1.510 eventos e tenho 166.283. 166.283, né? E aí eu aplico, né? No momento que eu aplico, né, ele já vai me dar ele já me calcula, né, as estimativas. Então eu posso pedir aqui a estimativa relativa e a estimativa absoluta, né? Então a estimativa aplico aqui. Não, relativo. Tá? Um risco relativo. Cancelo. Tá. Então aqui tem que colocar as informações da minha estimativa da meta-análise. Então, eu vou ter um risco relativo, então escolho aqui, que foi quanto? Foi 0,49 com intervalo de confiança de 0,34 a 0,70. Então, 0,49 com intervalo de 0,34 para 0,70 e aplico, tá? Então, 0,49, tá? No momento que eu coloco a estimativa do efeito relativo, que é esta da meta-análise, ela já calcula aqui automaticamente a estimativa de efeito absoluto. Então, nós temos 5 eventos a menos a cada 1.000 pacientes tratados com esta medicação, tá? Com um intervalo que vai de 6 a menos até 3 a menos.
tá? E a importância relativa dos desfechos, que ela tem uma hierarquia aqui de 9 níveis, né? Como eu estou trabalhando aqui com morte, com mortalidade, eu vou colocar o mais importante, o crítico, né? Nós temos 3 níveis críticos, 3 níveis importantes e 3 níveis não importantes, né? Então eu vou colocar o maior crítico aqui, né? Muito bem, então finalizamos aqui o preenchimento deste desfecho, né? Se nós tivéssemos uma pergunta pico que trabalhasse com outro desfecho, a mesma população, a mesma intervenção, o mesmo comparador, mas o desfecho, ao invés de ser mortalidade, seria, por exemplo, o número de pessoas que vão para UTI, que tem necessidade de terapia intensiva em função dessa doença. Isto seria um outro desfecho, e aí nós teríamos que fazer um novo preenchimento de todos aqueles elementos do grade, né? É claro que alguns elementos, né, o risco de viés, por exemplo, possivelmente seria muito parecido, né, a inconsistência, aí nós teríamos que ver o diamante deste desfecho propriamente dito, e assim vai. Ao final, eu vou ter aqui a minha tabelinha, clicando nesta flecha, né, eu vou poder então exportar minha tabela para um Word. Ali algumas configurações que eu posso ajustar, né, e aqui eu vou abrir a minha tabela que foi exportada. Vejamos aqui. Está abrindo aqui. Então está aqui a minha tabelinha. Então temos que... Só um pouquinho... Exibir. Eu vou botar um zoom de 200. Tá? Então, autores... pergunta, contexto, bibliografia. Eu não preenchi esses elementos lá no grading, poderia ter preenchido, daí ele aparecia automaticamente aqui, senão eu posso preencher aqui. Então aqui cada um daqueles elementos, né, e aqui as minhas justificativas. Tá? Ficou uma certeza alta. Como eu tinha colocado aqui, eu fiz um exemplo para colocar como seria a interpretação se nós rebaixássemos o nível, ele acabou ficando, aqui ele não tirou da tabela, né? Mas aqui também podemos tirar as explicações, né, na forma manual aqui diretamente. Então é isso, gente. A aplicação da certeza da evidência para estudos de intervenção randomizados. Decisão, que é o principal ponto, né, de atuação do profissional da saúde. Aqui ele pode ser qualquer profissional da saúde, um dentista, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico veterinário, inclusive um gestor, né, um ministro da saúde, um secretário de saúde, enfim, a tomada de decisão em saúde de uma forma geral. Então, ela tem que levar em consideração o que estávamos vendo até este momento, né, que é a certeza deste conjunto de evidência que temos, se é uma certeza forte, moderada, fraca ou muito fraca, em relação àquele efeito que está sendo proposto, aquela intervenção que está sendo proposta, né? E é claro que quando avaliamos esta certeza da evidência, avaliamos para vários desfechos, né? Alguns deles desfechos de benefícios e outros desfechos de efeitos adversos, porque toda a intervenção
ela tem algum efeito adverso, ela pode ter algum efeito adverso. Algumas intervenções têm muito mais efeitos adversos que outras, e isto tem que ser colocado na balança da tomada de decisão, né? Então, existe aqui 4 elementos, né, neste balanço entre benefícios e riscos: um balanço forte, um balanço moderado, um balanço fraco e um balanço muito fraco. O que seria o balanço forte? Onde o peso desse benefício é muito maior do que o peso do risco ou dos efeitos adversos. Ele é muito maior, né? Então vejam aqui, a flecha verde bem grande, bem maior, se destaca em relação àquela faixa vermelha aqui que representa os riscos ou efeitos adversos. Um elemento moderado, né? Um balanço moderado, onde os benefícios eles são ainda maiores do que os riscos, mas um pouco maiores, não são muito maiores. Um balanço fraco, onde os benefícios são iguais aos riscos, então a balança está bem equilibrada. E um balanço muito fraco, onde o peso dos riscos ele fica maior do que o peso dos benefícios. Então é aquela balança que está desequilibrada, mas a favor dos riscos, dos efeitos adversos. Então temos que olhar também para esse balanço de riscos, efeitos adversos e benefícios desta suposta intervenção que está sendo proposta. Também temos que olhar a importância relativa de todos esses desfechos, né? Nós temos vários desfechos de benefícios e vários desfechos de riscos. Então temos que olhar para qual destes desfechos, né, quais desfechos dentre todos esses conjuntos de desfechos, quais são os mais importantes, né? E levar em consideração também, né, a população a qual receberá esta intervenção, né? E neste item temos que levar também em conta o balanço entre os custos e os benefícios, o custo dessa intervenção, né? E também valores, crenças e expectativas do paciente. Muito bem, então a tomada de decisão, vejam que ela não é só baseada em evidência, mas ela tem que levar em consideração toda essa gama aqui, que é uma gama complexa, né, de tomada de decisão. E por isso que não é uma receita de bolo, né? Cada paciente, cada desfecho tem que ser avaliado, tem que ser pesado. Um exemplo, né? Vamos aqui para um exemplo prático, por exemplo, uma quimioterapia para tratamento de câncer de mama, né? E aqui o desfecho que eu estou olhando é o desfecho morte, mortalidade, né? Eu tenho como benefício que seria uma proteção daquela intervenção para mortalidade, para risco de mortalidade, mas todos sabemos que a quimioterapia ela tem efeitos adversos, efeitos colaterais, que dependendo do nível de imunossupressão que esse paciente apresenta, do nível da doença, ele pode inclusive aumentar o risco de morte deste paciente. Então, isso há que ser pesado, né? Então, posso ter também este balanço mudando, se alterando em relação a subgrupos da população, subgrupos desta condição, né? E aqui eu tenho 3 exemplos. Um subgrupo em que eu tenho um estágio da doença inicial, em que eu teria uma proteção de 0,55, ou seja, uma proteção de 45%, com uma certeza de evidência moderada. Eu tenho um outro elemento aqui, né, de estágio moderado da doença, do câncer, uma proteção já não tão grande que nem aquela, né? Eu tenho ainda proteção, aqui vai nos dar uma proteção de 22%, né, com um intervalo de confiança que quase chega próximo à linha de não efeito, né, e uma certeza de evidência baixa. E eu tenho aqui um estágio avançado da doença,
em que ainda tem uma estimativa na proteção, mas um intervalo de confiança que pode me oferecer tanto proteção quanto risco. E neste caso, esta intervenção poderia trazer um risco de morte, ela traria um risco de morte maior para quem toma a intervenção, para quem recebe a quimioterapia, do que quem não recebe, né? Aceleraria a morte. Então, há que se pesar, né, quando essas magnitudes de efeito, né, e essas certezas da evidência, elas são diferentes em subgrupos desta condição que está sendo abordada, temos que pensar em cada subgrupo desta população, né, ou do perfil destes pacientes.